Nesse congresso das múltiplas faces da Pastoral da Saúde, pretendo falar sobre a face mariana. Não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa oração, tradicionalmente rezada em latim ou em português, começa com a mesma palavra, ave. Em grego é haire, que pode ser alegra-te, alegra-te cheia de graça. Ave é uma palavra que sintetiza tudo que eu gostaria de dizer. Eu queria falar um pouco sobre a mística do ave. Amor, verdade e esperança. São as três, quase que um tripé, que é estruturante de Maria, a primeira visitadora da história, aquela que diz sim por amor, aquele mensageiro do céu, o anjo Gabriel, o visitador Gabriel, e aquela que leva esse espírito recebido e aquele espírito que esteve sobre ela como uma nuvem, né? Visitando também, ela recebe a visita do Espírito e do Verbo encarnado, e esta carne grávida sobe as montanhas às pressas e vai servir a prima Isabel, que estava grávida também. Então nós temos aí a primeira visitadora da história, que recebe uma palavra de amor, encarna esta palavra de amor, é fecundada pelo Espírito Santo, né? E grávida vai fazer esta viagem de saúde, como dizia o Dom Odilo, salutar. Eu gosto da palavra salutar porque ela reúne as duas dimensões da pastoral da saúde. A pastoral não só da saúde, mas da salvação, né? Tudo que é salutar é saudável e salvífico. Nossas visitas, assim como a de Maria, leva não somente saúde para o corpo, mas também para a pessoa como um todo, corpo, animada, corpo e alma, não é? Então, nós poderíamos falar de duas visitas salutares. A visita do céu, que Maria recebe, e a visita da terra, né? Então, o anjo Gabriel é uma metáfora, né? Um modelo do céu, e a prima Isabel é um modelo da terra. Maria, ela supera no seu sim, no seu ave, no seu amor verdadeiro que espera, né? No seu amor, verdade e esperança, Maria supera toda a separação entre corpo e alma, entre saúde e salvação, né? Como diz o lema desse congresso, esse 5º Congresso da Pastoral da Saúde, inspirado em Efésios 2,14, do que era dividido, se fez a unidade. Capítulo 1 de João 1,14, sintetiza isso numa frase definitiva. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Papa Francisco insiste, nós precisamos tocar na carne do irmão. A Pastoral da Saúde faz isso o tempo inteiro. E é uma pastoral missionária, uma pastoral itinerante, uma pastoral visitadora, de acolhida e visitação. É como se fosse... Eu sou sacerdote do coração, não tem como não falar do coração. O coração tem esses dois movimentos, a sístole e a diástole, né? Na diástole ele distende, então ele se alarga, tipo uma grande comunhão que acolhe a palavra do anjo Gabriel, mas depois ele sistolicamente ele se comprime para empurrar sangue para todo o corpo, e é esse o movimento missionário que sai do seu lugar. Não há agente da Pastoral da Saúde que fica o tempo inteiro em reunião, não, ele sai, ele visita, é estruturante da Pastoral da Saúde a visita missionária. Eu queria então colocar um pouquinho essa mística do ave, essas duas visitas salutares, essa face mariana, leiga, né? Maria, a primeira leiga da história, a primeira cristã. Então, nesse sentido, a primeira visitadora cristã da história. O cristianismo nasceu com uma visita, porque Maria saiu às pressas. Santa Teresa de Calcutá dizia que quem tem fome tem pressa. E ela incluiu no carisma das missionárias da caridade a pressa, né? Que não é uma pressa ansiosa, mas é uma pressa
de solicitude, né? A pastoral da saúde é feita de uma pressa solícita, não é? É uma pressa solidária, para levar esse amor recebido do céu para aquela prima Isabel que está lá em alguma situação de vulnerabilidade, pode ser numa casa, pode ser num hospital. A pastoral da saúde não escolhe hora nem lugar, às vezes é no meio da noite, né? Porque naquela hora precisa de alguma visita, mesmo com todas as dificuldades criadas pela pandemia, com todos os seus cuidados sanitários. Há modos criativos como esse de hoje de visitar. O amor de Deus escolheu um anjo para vir nos visitar. E a Pastoral da Saúde escolhe verdadeiros anjos missionários para fazer as suas visitas, unificando o céu e a terra, né? Unificando Nazaré com Raim Carim, lá onde Isabel estava grávida. Esse anjo antes esteve com Zacarias no templo, estava preocupado demais com o incenso, acabou ficando mudo, não deu muita atenção para o anjo, mas o milagre aconteceu. Isabel ficou grávida, né? E estava precisando de ajuda. A prima sobe as montanhas às pressas. Recentemente eu escrevi um livro, chama A Verdadeira História da Virgem Maria, verdadeira porque ela foi serva e por isso é rainha. E eu narro aqui um pouquinho a visita de Isabel, de Maria a Isabel, subindo 754 metros acima do nível do mar, né? Uma viagem de 3, 4, talvez até 5 dias, dependendo da velocidade, não tinha carro, né? E todo esse encontro foi maravilhoso. Depois você pode ler aqui, romanceado, né? Inspirado nas melhores fontes, mas eu queria, como o meu tempo é relativamente breve, eu queria dar de presente para você, inspirado no Evangelho de Maria, ou seja, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho de Maria, o capítulo 1 de Lucas é o Evangelho de Maria, essa página carinhosa que Lucas, um médico, escreveu para nós. Portanto, um texto base da Pastoral da Saúde, é capítulo 1 de Lucas, convoco todos a lerem depois, e relerem e trilerem. E eu quero fazer um esquema de leitura na ótica das duas visitas salutares, né? Da visita do anjo e da visita de Maria. E procurei fazer isso de maneira bem simples, que depois eu até passo aí para a Pastoral da Saúde, poder desenvolver, transformar num texto mais sistemático, talvez até num texto de estudo. Não é meu propósito aqui fazer um texto de estudo, é somente lançar uma espécie de provocação, né? Como é que acontecem essas duas grandes visitas? Primeiro, Maria a visitada, e depois Maria a primeira visitadora cristã. Logo depois da gravidez, acontece uma visita. O cristianismo começa com duas visitas, não é? Então, na primeira, nós encontramos aqui em Lucas capítulo 1, 7 atitudes de Maria, aquela que estava se preparando no congresso, o primeiro congresso da Pastoral da Saúde foi aqui. Ela recebeu a visita do anjo. E para receber visitas do céu, nós precisamos estar com o coração preparado, porque senão o céu passa e a gente não acha a graça. Maria teve 7 atitudes, eu vou dizer as 7, inspirado no Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 26, e vou até o versículo 44, não é? E depois eu continuo até o final. Passando essa mística do ave, primeiro este encontro de amor, depois um encontro de verdade e uma celebração de esperança. Ave, A-V-E, amor, verdade, esperança. Essa é a mística. Mas na primeira visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, nós encontramos a primeira atitude de Maria, que é o silêncio. O silêncio de Maria. Maria estava em sintonia com o céu. Nós podemos encontrar nos evangelhos apócrifos, por exemplo, no proto-evangelho de Tiago, toda uma
uma meditação sobre a possível origem de Maria, seu tempo de preparação no Templo de Jerusalém, Joaquim e Ana. Você encontra isso tudo no livro aí, A Verdadeira História de Maria, que eu super recomendo. Acabou de sair em tempos de pandemia, esse livro. Mas o fato é que ela era uma menina com mística silenciosa. A pastoral da saúde precisa de pessoas silenciosas. Pessoas capazes de falar, mas também que sabem calar, para deixar Deus falar, para ouvir o anjo interior que Deus manda para todo a gente da pastoral da saúde. Todos nós temos um anjo interior, além do anjo da guarda, nós temos o Espírito Santo que nos assiste. Mas Maria estava ali, no silêncio, na escuta, no êxtase, na reflexão, na pergunta, na resposta em palavra e na resposta em gesto. Eu repito, quais são as 7 atitudes de Maria, aquela que é visitada por Deus? Silêncio, escuta, êxtase, reflexão, pergunta, resposta em palavra e resposta em gesto. Vamos ver, de maneira muito breve e emblemática. No silêncio, Maria dá espaço para que Deus fale, porque ela estava calada. Mas não era um silêncio do rádio desligado. Eu lembro antigamente que tinha um negocinho que a gente mexia no rádio e ele acabava sintonizando naquela estação. O silêncio de Maria é o silêncio de quietude e de sintonia. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu pai em segredo. Essa sintonia é muito importante, porque naquele momento aconteceu o segundo passo, e isso é maravilhoso. Ela escutou uma voz. Ela sentiu uma presença espiritual. O agente da Pastoral da Saúde, sob a intercessão de Maria, no seu momento de silêncio, ouve o anjo, a voz interior, que lhe diz algo. Eu faço isso todo dia quando preparo o mini-sermão. Fala, Senhor, o teu servo escuta. E aquele é um momento que eu não posso tirar daqui, nem mesmo do coração. Eu preciso deixar Deus falar. Às vezes o agente da Pastoral da Saúde pergunta, eu não sei o que dizer para quem eu visito, não me vem palavras. Olha, é preciso calar porque Deus fala. E depois que você diz a voz que Deus falou no seu ouvido, a pessoa, lá na segunda parte que a gente vai ver, a pessoa estremece de alegria. Então, Maria silenciosa escuta, Hairike haritomene roquirius metassu, é assim que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 1, em grego. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse cheia de graça daria pano para manga. Que haritomene, agraciada, mulher cheia de charme, mulher em que Deus derramou o seu espírito com abundância, ela recebe já um elogio que não é um elogio das qualidades de Maria, mas da graça com que Maria recebeu as graças do céu. Ela é graciosa para com a graça do céu. Tudo é graça, né? Tudo é graça. Nós não somos capazes, né, gente? Nós não somos capazes. Enfrentamos situações dramáticas em nossas visitas, mas temos a graça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, eu sou quem sou. E qual é a reação de Maria? Não é de dizer nada, ela entra em êxtase. Então, é preciso recuperar o encanto. Nós estamos num mundo desencantado, num mundo de gente que já não acredita, não espera e não ama, né? O Papa Francisco, recentemente, na sua maravilhosa encíclica Fratelli Tutti, não deixa nenhum tipo de lacuna. Ele reflete sobre a fraternidade universal. A agenda pastoral da saúde é um irmão de todos, né? Chegou o irmão daquele que está enfermo, que vem praticar esta obra de misericórdia, visitar os enfermos. Maria, visitada pelo anjo do céu, fica encantada. Gente, nós vivemos no mundo do desencanto, às vezes vemos anjos, vemos milagres e achamos que é coisa normal. Quantos milagres que o agente da Pastoral da Saúde vê, curas, sinais,
Prodígios devem acontecer nas visitas. Não é coisa normal. E aí, ele saiu do hospital, saiu da UTI? Sim, é normal isso. Não, não é normal. Tem aí um toque de Deus, até pelo auxílio dos médicos. Ah, descobriram uma vacina, 5 vacinas. Deus está com os médicos, com os cientistas, e nós queremos nos encantar com isso. Não podemos perder o encanto pela pastoral da saúde. Então, esse milagre de amor desta primeira visita do anjo Gabriel gera em Maria silenciosa e ouvinte um encanto. Algumas Bíblias traduzem Maria ficou perturbada. Eu acho que não ficou perturbada, não. Ela ficou extasiada, encantada, em êxtase. Mas, logo, ela volta para si e começa a refletir. Então, não é só ir para o céu, para a nuvem, né? Não é só elevar-se num êxtase místico, é também descer para a razão e perguntar: escuta, por quê? Porque eu fui escolhido para a pastoral. Por que a pastoral da saúde me escolheu, Padre Joãozinho, para fazer essa palestra hoje? Então, é estudo, é leitura. Você lê um livro, você lê um documento da igreja, você lê um documento referencial da pastoral da saúde, você está refletindo e vão surgindo dúvidas, gente. Maria começou a perguntar-se o significado de semelhante saudação, estudar, reunir o grupo da pastoral da saúde, nossos marcos, lei, né? Enfim, todas essas coisas são importantes. Mas não fica só na inquietação mental, afetiva. Maria faz uma pergunta. O 5º passo é a pergunta: como? Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Maria faz uma pergunta absolutamente racional. Ela questiona o céu, mas não é uma pergunta de falta de fé, como a de Zacarias. É uma pergunta confiante. Como? Ela já supõe que vai acontecer. Ela só quer saber o como, não é? Então, nós temos que perguntar o porquê e o como. A fé passa pela pergunta. E perguntar é um jeito de amar. E aí tem um longo texto em que o anjo vai explicando. Olha, não tenha medo, Maria, isso que aconteceu aqui é porque você encontrou graça diante de Deus. Você terá um filho e lhe chamará o nome de Jesus. Maria pergunta, então, como? Né? Ah, como? O Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. Veja que maravilha. Por isso, ele vai se chamar Jesus, e o seu nome será grande, será filho do Altíssimo, reinará para sempre, para a descendência de Jacó. Vai havendo todo um diálogo, veja, do silêncio, chega-se à reflexão, à pergunta, ao diálogo, e Maria, então, no final, ouve uma palavra definitiva, diz. O anjo diz, está aqui no Evangelho, Toteu Panrema, significa Deus cumpre o que promete. Outros traduzem, para Deus nada é impossível. Eu prefiro uma versão que diz, Deus cumpre o que promete. Puxa, Deus prometeu abrir o mar. O povo estava reclamando lá atrás, Moisés nos tirou do Egito e não sabe para onde vai levar. Não. Ele tinha o seu bastão e tocou no mar. E o mar se abriu. E o povo passou. Depois reclamaram que não tinha água no deserto. E Moisés tocou o bastão na água, na rocha, e saiu água. E assim por diante. E Maria diz, eu creio nas promessas de Deus. Você é da Pastoral da Saúde, você acredita nas promessas de Deus? Você crê nas promessas de Deus? Então é hora de dizer, eis-me aqui. Fiat. Como Deus disse no princípio, faça-se o mar, faça-se a água. Então Deus diz sempre, o fiat, faça-se. Né? E Maria diz, não mais faça-se, mas faça-se em mim. Ou seja, quem faz é Deus. Deixa Deus ser Deus. A obra não é sua. A obra é de Deus. Só que este 6º passo da resposta, eis-me aqui, dei meu nome para a Pastoral da Saúde. Não é o último passo da primeira visita. O último passo é uma resposta em gesto. É sair da sua zona de conforto e ir até onde Deus está chamando você. E o último passo da primeira visita já começa o 2º itinerário missionário. Maria, discípula do anjo Gabriel, se torna missionária de Isabel. Ela é uma discípula missionária. A pastoral da saúde é estruturalmente uma pastoral discípula missionária. Se aprende, se recebe a visita do céu,
se vive esses 7 passos que eu vou repetir agora: silêncio, de sintonia, escuta, êxtase, reflexão, pergunta, resposta em palavras e agora resposta em gestos. Igreja em saída. E essa itinerância leva Maria até o alto das montanhas, na cidade da sua prima Isabel, em Carim, onde ela estava também já grávida. E começam outros 7 passos, que eu também agora vou dizer. Ao todo, então, eu estou trazendo para você 14 passos. Na visita de Maria, primeira visitadora da história, agora que já recebeu a visita, agora ela pode também visitar, ela está repleta do Espírito Santo. Ave, cheia de graça, agraciada, né? Ungida, ela está ungida. Ela não fez muitos cursos, ela não sabe muito bem tudo que ela vai dizer para Isabel. E quer saber uma coisa? Ela não disse nada, a não ser um boa tarde, bom dia, que o evangelho nem registrou. O que ela disse para Isabel? Logo que a voz da tua saudação chegou nos meus ouvidos. Sabe, às vezes nós somos, desculpem dizer isso, nós na Pastoral da Saúde, às vezes somos muito tagarelas, a gente acha que tem que ir lá resolver o problema, ocupar o lugar do médico, do enfermeiro, e do padre, do conselheiro, do psicólogo, e não é isso. Nós precisamos apenas uma presença ungida que diga boa tarde. Estou aqui. Porque quem ama se faz presente, sabe? Deus é amor, por isso ele é especialista em se presencializar e nos ensina essa mística da visita. Sair, saudar, contagiar, ouvir, acreditar, santificar e celebrar. São os 7 passos que eu queria agora falar para você. Primeiro, essa saída, nós temos falado muito de igreja em saída, o Papa Francisco não cansa de falar da igreja em saída, ela exige uma nova postura pastoral, uma postura missionária. E nem sempre é sair daqui de Nazaré e ir para cá, para Raim Carim. É sair daqui e ir para o outro. Porque a igreja em saída precisa superar a autorreferencialidade. Maria esquece de si. Tanto que a visita de Maria praticamente só fala de Isabel. Maria não diz nada, nenhuma palavra. Só quem fala é Isabel. Pense nas suas visitas aos enfermos. Quem fala mais? Padre, ele não pode falar, tadinho. Ele está lá na cama, doente. Ele quer mais ouvir. E às vezes você fala demais. Precisamos sair de nós e ir para o outro. Eu conheci um missionário, foi meu formador e faleceu recentemente. O grande sonho dele era ir para o Congo. E não deixavam, porque sempre davam para ele uma função, quase ficou bispo. Mas ficou superior provincial várias vezes da nossa congregação. Mas quando terminou, que não tinha mais possibilidade de ser eleito para cargo nenhum, então, finalmente, ele mesmo se transferiu para o Congo. Chegou lá, começou a fazer as coisas que ele fazia aqui, que ele tinha tanto sonhado durante a vida toda, até que ele se deu conta que ele tinha levado a sua cultura, as suas ideias, o seu país. E que ele precisava mesmo era sair dele, e ir ao outro e aprender. A visita, quando fazemos uma visita, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Quando nós visitamos uma pessoa doente, é Deus que nos visita no sacramento daquele enfermo. Somos visitados e não visitadores. Quando vamos a um hospital, a uma casa com um idoso já com Alzheimer que não fala mais nada, nós vamos lá para receber a visita de Jesus. Porque nós somos os verdadeiros enfermos. Nós precisamos receber a cura em dimensões muito profundas. Precisamos ser agentes que não são cuidadores só. São gente cuidada. Fazer uma visita é receber o cuidado de Deus. Então, o primeiro gesto de Maria é sair de si, porque ela poderia ter dito para Isabel, não tinha celular naquele tempo, né? Mandar um WhatsApp para Isabel. Isabel, estou sabendo que você está grávida,
que é um anjo mesmo, que foi lá visitar o teu marido, veio aqui me visitar na minha cozinha de Nazaré, não resolveu as coisas lá na mesa da reunião, veio resolver aqui na sala, na mesa da refeição, toda cheia de si. Maria não falou nada disso. Mas ela poderia ter dito, eu queria muito ir aí te visitar, te ajudar, mas é perigoso, eu tenho que subir a montanha, às pressas, tem assaltante, tem bandido, e é um perigo, eu não posso colocar em risco o filho de Deus, você é mãe do precursor, você não quer vir até Nazaré para me visitar? O que você está fazendo, Maria? Estou fazendo tricô, preparando o enxoval do bebê. Não, Maria era serva, e por isso é rainha. Às vezes a gente coroa demais Maria, mas a coroa do filho dela é de espinhos. E o trono é a cruz. E Maria entendeu muito bem a dimensão da serva do Senhor. Eis aqui, a serva do Senhor. A devoção mariana não consiste em realezas humanas. Maria não é a rainha da Inglaterra. Maria é a rainha do céu. E ser a rainha no reino de seu filho Jesus é ser serva. Certa vez eu fiz ficou aí, todo mundo conhece os mistérios do terço, né? E o último mistério glorioso diz assim: e no quinto mistério, coroada Maria, que foi serva e por isso é rainha. É isso. Maria foi serva, por isso ela é rainha. E não me esqueçam de ensinar para vocês, no final dessas palavrinhas, uma forma do terço da Pastoral da Saúde. O terço dos amigos, eu vou ensinar para vocês. Não me deixem esquecer, hein? Em 2 minutos eu ensino. Maria, então, sai de si, vai em direção a Isabel, continua em silêncio. É uma saída silenciosa. E quando ela chega, diz boa tarde, essa saudação é simples, sóbria. Maria tem um estilo de vida, como diz o Papa Francisco na Laudato Si, simples e sóbrio. Não vai levar nenhuma teoria. Simplesmente vai levar a sua alegria. E aí acontece o terceiro passo. Na hora que ela fala, ela contagia Isabel com o Espírito Santo que estava dentro dela. Então, a missão do agente da Pastoral da Saúde é contagiar com o Espírito que está pulando para fora de dentro dele, né? Ele está transbordando da experiência que ele fez, e ele não precisa muitas palavras. Na hora o Espírito até inspira palavras. Mas, para Maria, foi um bom dia, ou boa tarde. Boa tarde, Isabel. Quem sabe apenas um abraço. Silencioso, que dispensava todas as palavras. E agora o Evangelho de Lucas tem uma sensibilidade tremenda. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito passa, gente. Passa do visitador da Pastoral da Saúde para aquele doente que estava precisando apenas um olhar, apenas uma mão segurando na mão. Eu estou aqui. Boa tarde. Pronto. Quem ama se faz presente. Não é? Presença não humana só. Presença do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e aquele alegra-te cheia de graça, Isabel também fica repleta do Espírito Santo e começa a rezar. Então, Maria, o que faz? A quarta atitude de Maria não é começar também a completar. Eu sei, um anjo apareceu para mim, você nem imagina como era a asa daquele anjo. Não, a Maria fica em silêncio e ouve. De novo a escuta. Como é importante a escuta na visitação, né? E Isabel faz uma profecia, diz assim: bendita, bem-aventurada, feliz aquela que acreditou. Então, é preciso acreditar nesta verdade da promessa. Se a primeira mística estruturante do visitador é o amor, é receber o amor de Deus, o anjo Gabriel, o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, a segunda mística do visitador é levar a verdade. Você não vai tapar o sol com a peneira, você não vai levar analgésico, né? Você não vai aplicar, você não é um anestesista, não vai anestesiar a consciência. Essa pessoa precisa a verdade com a caridade. A caritas in veritate, como dizia o nosso Bento XVI, né? A caridade na verdade. O amor sem verdade é sentimentalismo vazio, e a verdade sem a caridade é uma ideologia. Você não vai levar mentira. Não está doente, ele está com muita dor. Está com falta de ar.
Mas isso não fecha a porta do milagre. Você sempre acredita, portanto, tem aí uma dimensão profunda que perpassa toda a dimensão da visita, que é a fé. A gente da Pastoral da Saúde é uma pessoa de fé, que crê nas promessas. Bem-aventurada és tu, porque acreditaste naquilo que se há de cumprir. Né? Portanto, vem de novo aquela Deus cumpre o que promete. Toteu panrema, foi a palavra que o anjo disse a Maria. E Isabel profetiza, bem-aventurada, você acreditou, por isso você disse sim, esse menino que está aí é o cumprimento da profecia. Veja um diálogo maravilhoso que deve ter acontecido lá na fonte de Raim Karim, sob o barulho dos pássaros e a brisa do vento, não é? Porque era ali que as mulheres se encontravam para falar as suas coisas. Duas grávidas conversando sobre sua gravidez. Não é? E nesse sexto passo existe o processo de santificação. Porque ser santo é ser feliz. Então, bem-aventurada, beata, feliz é aquela que acreditou. É uma bem-aventurança. As misericórdias de Deus geram felicidade. A gente percebe que a Pastoral da Saúde é para o agente também um caminho de muita santidade, muita felicidade. Não é uma função, é uma unção. É levar o Espírito de Deus, contagiar, santificar, felicitar. Então, você vai embora, mas a sua presença deixa ali o seu perfume espiritual, naquele quarto. E a pessoa que está doente, enferma, e que recebeu uma visita, e que recebeu Deus por meio da sua visita, ela diz, parece que eu continuo doente, o câncer continua em mim, mas eu estou mais feliz. Porque a pessoa que está doente, ela pode ter até tristezas, mas não pode perder a felicidade. Quantos de nós já vimos, e eu já vivi isso na minha pele, na minha família, quantas vezes a gente já viu aquele momento final, perto da morte, em que a pessoa melhora, e ela já está no céu, mas o corpo ainda está na terra. Tipo, Hospital São Judas Tadeu, em Barretos, de cuidados paliativos, que eu conheço muito bem, não é? Onde, nos cuidados paliativos, se tem todo um conjunto de saberes e sabores para produzir esta felicidade santa, mesmo numa vida desenganada, mas a alma permanece e ela parece que cresce. E quem vai no hospital de cuidados paliativos São Judas Tadeu, aquela unidade bem no centro de Barretos, sai de lá consolado. Não é você que vai consolar o doente, você sai de lá consolado. Eu lembro quando fui visitar aquela menina com câncer que depois morreu, né? Até fiz uma música depois disso, né? Essa coisa toda da esperança, né? Foi ela que me deu a esperança. Fica afinal o violão. Naquela curva a estrada não termina, vai mais longe do que eu posso ver. Na curva do horizonte o mar não termina, vai mais longe do que eu posso ver. Para viver tem que crer, quem crê pode ver mais longe, quem crê põe o coração além do horizonte. Olha, gente, você vê uma tempestade e você vê a nuvem escura, né? Mas você sabe que depois dela tem sol. É isso que o enfermo nos ensina. E o enfermo terminal nos ensina que ele está vendo já o sol, mesmo que ainda esteja chovendo. Nós estamos na tempestade, na pandemia, mas aquela pessoa já viu o sol. Poderia dar aqui muitos exemplos dos milhares.
de mortos neste tempo de pandemia. Da felicidade que se esconde por trás. Eu, recentemente, dei unção dos enfermos para um tio e um marido da minha prima. Tio Valmor e meu querido primo Diblino. Em julho. E hoje eles estão no céu. Não é? E tive a graça de dar a unção dos enfermos para os dois. Então eu sei muito bem o que é essa. Eu estava dando a unção dos enfermos para pessoas que em 2 meses não estariam mais conosco, em 3 meses não estariam mais conosco. E para isso precisa muita felicidade. Não é tristeza, cuidado com essa coisa da reclamação, né? Não entra nesse vício. Traduzi recentemente um livro apresentado pelo Papa Francisco, escrito por um psicólogo italiano chamado Salvo Noé. O título é Proibido Reclamar, está publicado pela editora Planeta, uma das minhas editoras também, que publicou a verdadeira história da Virgem Maria. O Papa Francisco diz o seguinte: aqueles discípulos de Emaús, também é de Lucas, né? Lucas 24. Aqueles discípulos de Emaús estavam com Jesus do lado, caminhando, e não enxergavam porque estavam reclamando. Então, a reclamação nos cega. Cuidado, cuidado. Eu nunca esqueço, quando eu fui visitar o meu irmão Padre Léo, um mês antes da morte dele, no hospital, já nas últimas, ele falou da Pastoral da Saúde, e agradecia as visitas, etc., que faziam bem, mas ele diz, mas tem uma que vem aqui e fica reclamando. Coitada da mãe dele, será que ela sabe da dificuldade? Sabe, a pessoa tá, ele fazia de conta que estava em coma, mas não estava. Não estava. Estava super consciente. Na base da morfina, você sabe, né? Câncer terminal. Mas muito consciente. E ele disse, olha, sempre diga, e eu estou dizendo hoje uma coisa que ele não conseguiu pregar para a Pastoral da Saúde. Não reclame. Né? Não reclame. Leve a porção de fé que leva à felicidade. Por isso que o amor verdadeiro espera. E como é que termina a visita? Né? Depois de sair, saudar, contagiar, ouvir, acreditar e santificar, felicitar, termina em celebrar. Celebrar a esperança. E eu queria rezar com vocês, né? Ao final desta minha palavra, esta canção que Maria cantou com Isabel. Elas rezaram orações que elas sabiam de cor, que já estavam na Bíblia, no Antigo Testamento, é o Magnificat. Então, é muito interessante que na visita tudo termina com oração, sabe? Com celebração, talvez até canção. É muito bacana, né? Não tem aí o pessoal do riso, né, que leva um pouco de alegria para dentro dos hospitais, que coisa maravilhosa. E tem o pessoal da alegria, pastoral da alegria, pastoral da saúde e a pastoral da alegria, da celebração, da oração. E claro, essa oração é pessoal, a minha alma, mas é também plural. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz, né? É a oração do louvor, o Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome, mas também é a pastoral do pé no chão, sabe? Não precisa, não é para reclamar, mas não precisa tapar o sol com a peneira, né? Ele chega e diz, eu estou com câncer. Muito bem, isso é uma doença séria, grave, vamos enfrentar juntos. Não, ai, que pena. Não é isso. Não é? Então Maria diz, derruba do trono os poderosos e sacia de bens os famintos. Não é? Ah, Nossa Senhora de pé no chão e com o coração no céu. Como é que diz Efésios 2,14, lema deste congresso? Do que era dividido, fez a unidade. Então, a primeira visita do anjo Gabriel, ave, amor. Depois, a segunda visita, Maria e Isabel, leva a sua verdade, a verdade do Espírito Santo. Amor verdadeiro, né? Caritas in veritate, caridade e verdade. E, finalmente, a celebração da esperança no Magnificat, em que tudo isso, as duas grandes visitas voltam a Deus sob a forma de celebração. Muito importante a oração na Pastoral da Saúde. Eu queria trazer uma página da Fratelli Tutti, do Papa Francisco, apenas publicada, né, recentemente, e que eu estou assim lendo, relendo, trilendo, quadrilendo. Sou professor de doutrina social da igreja, mas não é apenas por isso. Logo que ela caiu nas minhas mãos, eu percebi que estamos diante de um
do coração do Papa Francisco destilado, né? Então, ele narra, logo no número 3, a visita de São Francisco ao sultão Malik al-Kamil. É o único lugar na encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, que o Papa Francisco fala de uma visita. E ele diz o seguinte, olha, há um episódio na vida de São Francisco que mostra o seu coração sem fronteiras, que ele era um irmão universal, Fratelli Tutti, capaz até de superar as dificuldades da distância, da proveniência, nacionalidade e religião. Muitas vezes você vai visitar alguém que não é católico, não é? Talvez não tenha nem fé, não é? Então ele vai visitar o sultão no Egito, hein? Saindo lá do coração da Itália e indo para o Egito. Essa visita exigiu dele um grande esforço, devido à sua pobreza, aos poucos recursos que possuía, a distância. Qualquer semelhança hoje não é mera coincidência. Sim, nós temos dificuldades também para fazer nossas visitas. A diferença de língua, cultura, religião, quanta diferença. Aquela viagem, um momento histórico marcado por conflitos, cruzadas, eram inimigos mortais, né? Isso demonstrava ainda mais a grandeza do amor que ele queria viver, desejoso de encontrar a todos, abraçar a todos. A fidelidade ao seu Senhor, a Deus, era proporcional ao amor que nutria pelos irmãos. Veja, supera toda a divisão. Sem ignorar as dificuldades e perigos, São Francisco foi ao encontro do sultão com a mesma atitude que pedia aos seus discípulos sem negar a própria identidade. Quando estiveres entre os sarracenos e outros infiéis, não façais litígios, contendas, mas sede submissos. Discutir religião numa cama de hospital, pelo amor de Deus. No contexto de então, era um pedido extraordinário. É impressionante que há 800 anos, Francisco recomendasse evitar toda forma de agressão ou contenda e viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. E dessa forma, ele se tornou o irmão de todos, não é? São Francisco libertou-se do desejo de dominar o outro. Você não é dono do outro, você não está ali como senhor, ou aquele que vai cuidar, eu sou a solução do seu problema. Não, você está indo visitar Jesus. Ele é para você o grande dom. Você é que, na verdade, quando fazemos a visita, é que somos visitados por Jesus. Antes de concluirmos com a oração do Magnificat, eu queria ensinar para você uma oração que eu aprendi com um velho padre jesuíta, chama Padre Spencer. Acabei escrevendo até um livro sobre isso, que é o Terço dos Amigos. Certamente você tem um número de pessoas que você visita, ou que outras pessoas visitam. Então eu sugiro que você pegue uma lista, né? Como aqui está a minha palestra de hoje, né? Pegue uma lista e vá fazendo assim o nome das pessoas até dar 50. Então, você começa a oração reza o Pai Nosso, normalmente. Se for mistérios dolorosos, coloca os dolorosos, medita os mistérios. Mas na Ave Maria, você reza a primeira parte igual e só muda a segunda, né? Assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é a palavra do anjo Gabriel. É a primeira, é o Ave. A segunda parte da Ave Maria é a parte de Isabel. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, né? Já na primeira parte já tem a Isabel, né? Bendita és tu entre as mulheres. Na segunda parte é a Ave Maria da Igreja. A gente vai mudar só a segunda parte. A parte da Bíblia a gente vai deixar igual, a primeira parte. Então presta atenção na segunda parte. Vamos dizer que o nome do doente é Luiz Antônio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelo Luiz Antônio, que eu rogo também. Ave Maria, cheia de graça. Daí pode também, se for num grupo, todo mundo reza junto a primeira parte e cada um que está ali vai lembrando o nome de uma pessoa. Eu vou repetir para você saber bem como é. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelo Luiz Antônio, que eu rogo também. Gente, o Magnificat reúne essa túnica de Cristo que não dá para dividir em duas partes. O verbo e a carne, o céu e a terra, o Pai nosso e o pão nosso, não é? Jesus totalmente Deus e totalmente humano. A saúde
a salvação e a saúde, né? Essa unidade salutar. Um pé na terra e o outro no céu. O anjo Gabriel e a prima Isabel. É a pastoral da saúde, essa é a mística da integridade. Discípulos, missionários, juntar essas duas coisas e principalmente o coração. Tuk, 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 né? Tuk, tuk. Nós devíamos ter um aparelho daquele de pressão que pudesse, ao invés de dar 2/8, dizer assim, está articulando o céu e a terra. Então você é um verdadeiro visitador porque recebeu a visita do céu. Tudo isso aparece agora nesta prece cantada que Maria e Isabel disseram assim: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva e doravante todas as gerações me chamarão de feliz. Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Tem 1 minuto, eu fiz uma vez uma canção, um hino para a Pastoral da Saúde e nunca gravei, estou em dívida com vocês. Eu lembro bem o refrão. Vamos ver se eu lembro. Senhora da Saúde, rogai por todos nós, vosso Filho nos ajude, escute a nossa voz, vosso Filho nos ajude, escute a nossa voz. Acho que isso é capaz de ficar melhor. Senhora da Saúde, rogai por todos nós, vosso Filho nos ajude, escute a nossa voz, vosso Filho nos ajude, escute a nossa voz. Obrigado, gente.